Olá, amigos, estamos de volta com mais um podcast, o Hildo Pod. E hoje nós iremos trazer assuntos que você não tem hábito de ouvir. Assuntos que estão debaixo do tapete, outros que estão engavetados, alguns temas que são até proibidos de falar. E aqui, como nós temos liberdade de expressão e fazemos uso de tudo isso, nós vamos tratar desses temas. Hoje não vamos falar de política nem de futebol, mas o que você vai ouvir em nosso programa a partir de agora, você vai se inteirar, você vai abrir a sua mente, você vai conhecer uma verdade que você ainda não conhece. E, claro, que nós não vamos trazer aqui as informações completas sobre esses temas. O programa terá 2 momentos, ontem e hoje. E na sequência do ontem, nós vamos tratar aqui de um tema que está em uso desde 1992, através de um instituto de pesquisas. Esse instituto, eles gastam muito dinheiro, eles investem pesadamente, logo essas informações, elas não são informações sem fundamento, elas têm fundamento, porque eles investem, para você ter uma ideia, esse instituto, essa empresa, aliás, algumas empresas que estão ligadas ao Instituto Dáquila, que é o instituto que trata de pesquisas na Amazônia, e outros institutos, outros pesquisadores estão ligados a ele exatamente para descortinar, descobrir o que aconteceu lá no passado. Na época de Salomão, por exemplo, há 3.000 anos passados, a Amazônia teve civilização antes dos indígenas, porque o que nós sabemos hoje, o que a história nos conta, é de que a Amazônia ela sempre foi povoada por indígenas. Mas, se você agora descobrir que na Amazônia existiram civilizações avançadas, e esse instituto está exatamente buscando esta verdade ou essa informação. E o Instituto Dáquila, ele já participou de feiras em Dubai, onde eles fazem amostras dos que eles estão aprendendo. Esse instituto, como eu estava dizendo, os investimentos são altíssimos, eles usam drones, softwares moderníssimos, eles usam helicópteros, usam aviões, radar, satélite, 1 hora de avião, 1 hora de helicóptero para fazer um trabalho de rastreamento custa R$10.000 1 hora. Imagine 10 horas de helicóptero, quanto eles não gastam por dia. E a informação é de que eles, quando vão fazer essas pesquisas lá dentro da Amazônia, em plena selva amazônica, às vezes o clima não é propício para fazer as fotografias usando um LiDAR, né, que é muito moderno, que é através do satélite, é através desse software. Então eles investem no voo e o clima não contribui, mas eles têm que pagar o voo. Então, essas informações que vamos passar para vocês agora já circulam na internet já há algum tempo. Então, eles já estiveram no Acre e Roraima, Rondônia, não é? E já tiveram apoio de governos brasileiros, de governadores lá de Rondônia. E eu estou aqui com o Cristiano Núteles. O Cristiano, ele é um autodidata, é um pesquisador, é um estudioso de vários temas. Então, nós vamos tratar inicialmente desse tema da Amazônia. Mapas datados de 1600, 1700, a partir de 1500, são os mapas que estão mais que foram guardados e preservados. O trabalho de arqueólogos, geólogos, cartógrafos, enfim, todo esse trabalho que está sendo feito na Amazônia já há algum tempo, com pouco conhecimento da população brasileira e mundial também. Então, todo esse trabalho ele tem o objetivo de descobrir se houve ou não uma civilização lá na Amazônia. E com o tempo nós vamos saber a verdade, se houve ou não. Há indícios, por isso eles estão investindo e o investimento é alto,
trata-se de um instituto e de pesquisadores brasileiros que estão empenhados em descobrir. O IPHAN já disse que existe mais de 28 mil sítios arqueológicos dentro da Amazônia. Vamos então esperar. Mas, Cristiano, você falou aí de um tema atual que foi aquele festival que aconteceu em Israel. Aquele festival exatamente no dia 7 de outubro, o dia da invasão dos terroristas do Hamas, onde só nesse festival morreram mais de 250 pessoas. Eles mataram, assassinaram a sangue frio. Naquele momento, aquele festival, Israel é uma terra santa, não é? É uma terra onde Deus colocou seus olhos, a sua atenção, o seu cuidado. Deus tem preservado aquela nação, tem preservado um povo, mesmo quando eles estavam dispersos de Israel, mas aonde eles estavam unidos, e Deus os trouxe de volta para Israel. Então Israel é um país diferente de qualquer outro país do mundo, porque as atenções do Senhor Deus estão para lá. Aquele festival era um festival pagão, aquele festival era um festival que chegou para sujar a terra de Israel. Qual é a sua avaliação sobre isso? O Festival Rave, inclusive, promovido por alguns brasileiros, né? Pelo que eu estou sabendo, foi promovido pelo pai do DJ Locke, né? E aquele festival, era um festival voltado para a paz. Agora, a paz deles tinha como símbolo Deus Sol, Buda, né? Dentro de uma terra santa. Mas não vamos nos atentar nesse lado. Mas foi um festival idólatra, então? Não vamos nos atentar nessa questão, porque a gente mexe com o sentimento, a religiosidade das pessoas. O que eu quero dizer é que Deus permitiu tudo isso para que antecipasse, pelo que eu sei, se antecipasse o ataque do Hamas. E ali, provavelmente com aquela barulheira que chegava à cidade de Gaza, eles se anteciparam naquela noite, porque havia distração também, e essa distração era um ponto de ataque, de momento de ataque deles. E provavelmente, pelo que eu pesquisei, também o Irã iria participar desse ataque, mas eles se anteciparam. Eles fizeram um ataque... Se apressaram? Se apressaram, dentro não esperaram de um plano o sinal... que poderia existir? Isso, talvez Deus fez tudo isso para que não houvesse um estrago maior. Porque se o Irã entrasse naquele momento em ataque por drones, mísseis, pegando ou até por Israel tropas, desprevenido, daquela forma, eu acho que seria muito mais mortos. Então, Deus já deu um grande livramento àquele povo, porque Deus é com o povo de Israel, sempre foi. Nós temos o exemplo da Guerra dos 6 Dias, que está documentado dentro do Pentágono, com documentos sobre aparições de anjos. Isso são documentos oficiais de relatos. Não é uma utopia, mas é uma realidade. Né? Isso há relatos de interrogatório do inimigo que falou. Não foi o exército de Israel que falou dos anjos. Quem falou foi o exército inimigo, que foram presos, eram prisioneiros de guerra, e nos seus depoimentos de interrogatório eles relataram isso. Então, isso oficialmente está guardado no Pentágono. Muito bem. Para ter uma ideia. O escritor do livro que leva o nome dele, chamado Daniel, que era um judeu, um israelita que estava dentro da Babilônia, ele foi levado preso para a Babilônia, junto com mais 3 amigos. Né? Daniel, escrevendo, ele disse que a ciência iria se multiplicar. No final dos tempos, olha a colocação do Daniel, no final dos tempos, a ciência iria se multiplicar. Gente, nos últimos 50 anos, de 50 anos para cá, a multiplicação da ciência, nos últimos 20 anos, 10 anos, nos últimos 5 anos, você deve perceber que nos últimos 2 anos, eu estou aqui já encurtando o tempo. Então, a ciência vem se multiplicando de maneira assim assustadora. As cirurgias hoje são feitas tudo via computador. O médico não vai mais cortar, ele não pega mais um bisturi para cortar o corpo humano. Ele faz tudo via computador, tudo via raio laser. Então, nas artérias, a própria carne humana deixa de ter cortes para ter pequenos furos. Então, é algo assim impressionante
dentro da fisiologia do corpo humano. Então, essa ciência se multiplicou tanto na medicina como na informática, e essa ciência vem se multiplicando. E com isso, essa multiplicação gera o que, Cristiano, na sua, de bom e de mal para a humanidade? Eu quero dizer também que a ciência passará, tudo passará, ficará só a palavra. Então, a palavra de Deus está falando. A palavra de Deus. As Escrituras. Então, as Escrituras. É a única coisa que a própria palavra é o verbo que se fez carne. E a palavra que vai ficar é Jesus para com os homens. E eu quero dizer o seguinte, pastor, que a ciência deslumbra a mente humana. Mas você já pararam para perceber o quanto frágil é a tecnologia e quanto frágil é a ciência? Por exemplo, a tecnologia é frágil. Fique sem o seu Wi-Fi, não funciona a sua internet. Um fio, ele dá um rompimento no cabo, para tudo de funcionar. Então, a tecnologia é autodesenvolvimento de conhecimento humano, fantástico. Mas ela, quanto mais se desenvolve, mais se globaliza esse desenvolvimento rapidamente, se você observar, ela fica cada vez mais frágil. Exemplo, um satélite no espaço de comunicação. Um meteorito bate no satélite. Para toda a comunicação em todos os lugares. Uma hidrelétrica, um sistema de retenção de energia, de transmissão de energia. A previsão de um grande reset vai acontecer? Vai acontecer. Ele está sendo preparado. Já começou, inclusive, o reset global já começou pelos bancos. Isso aí é uma realidade. Os bancos já foram resetados no planeta todo, só que a população, como sempre, é a última a saber. O reset ele vai se dar e vai se findar com também um reset de comunicação, onde será zerado tudo, de internet, de meios de comunicação em geral. Tudo será resetado, pastor, para criar um sistema novo, uma nova ordem global, porque todo o cerco, todo o teatro está sendo armado. Inclusive a ciência faz parte desse teatro. Nós temos a inteligência artificial no ano de 2020, se eu não me engano, com a inauguração da Copa do Catar. Quem quiser pesquisar pode pesquisar. Ela se apresentou num telão naquele dia da inauguração, da abertura da Copa. Ela se apresentou e ela disse ali, uma cara eletrônica, que é a imagem... De quê? Da inteligência artificial, é a imagem que será adorada. Sim. Então ela bota a cara e diz: eu hoje me apresento, sou IA, primeira inteligência artificial, vim para ajudar na abertura da Copa, e eu tenho hoje a consciência menor do que um inseto, mas estou evoluindo a cada instante. E hoje os cientistas que desenvolveram essa inteligência dizem que ela já está com a consciência de 12 anos. Mais ou menos 12 anos de idade. Então ela cresceu, ela vem crescendo a cada instante. Porque não é só ela, são várias empresas corporativas que criaram várias inteligências artificiais através do computador quântico. O computador quântico é um computador que busca rapidez... Que usa a chamada física quântica. Né? Que a física quântica, já você vê que as coisas são degraus que vão evoluindo, vão aparecendo e crescendo. O interessante do computador quântico é que ele resolve um cálculo que duraria todo o computador da IBM do mundo, 100 e poucos anos, ele calcula em poucos segundos. Mas o que eu quero dizer é que o computador quântico hoje, ele é do tamanho dessa sala. Como você vê o ciclo das coisas. Na época que o primeiro computador da IBM foi feito, ele era do tamanho desta sala. Só que o conhecimento dele, a capacidade dele era menor do que um relógio seu de calculadora de pulso. Hoje, o mesmo computador voltou a ser grande novamente, que é o quântico, mas com a capacidade de bilhões de vezes de informação. E a tendência dele é reduzir o tamanho também. Eu creio que esse computador, se ainda estivermos aqui na Terra, ele chegará a ser colocado dentro de cada cidadão. Nós teremos um computador quântico pessoal. Eu vou entrar agora no outro tema aqui com o Cristiano, vou tentar explorar o máximo. O Cristiano é um estudioso, é um pesquisador de vários temas. E eu vou saber dele sobre a Agenda 2030 da ONU, que é uma agenda que é mostrada para a população como sendo a grande solução para a humanidade. Até porque
o que eles apresentam como benéfico para a humanidade é implementar objetivos e metas até 2030, transformar o mundo em um lugar melhor, mobilizar uma ação global em torno das pautas da agenda, melhorar as condições de educação ao redor do mundo, garantir o acesso à terra, enfim, é só promessa boa. Mas por trás dessa agenda 2030 tem muita coisa que vai ser péssima para a humanidade. Antes de entrar nesse tema, a gente já conversou um bocado, eu pergunto ao Cristiano se você tomaria dessa água aqui, Cristiano. Você tomaria dessa água aqui? Tomaria dessa água? Tomaria. Então pega aí a caneca. Tomaria dessa água? Então você já está tomando, vai dizer por que toma dessa água. Eu tomo dessa água porque... Que água é essa? Elon Musk. Elon Musk. Você toma da água do Elon Musk? Sim, porque ele faz parte da própria história. Ele é um cidadão que cresceu no sul-africano, no país da África do Sul, e é um rapaz que tem uma história de rejeição de pai, muito difícil a sua infância, e ele hoje chegou onde ele está, sendo o ícone da tecnologia global. Ele foi um garoto pobre, não? Ele não é que ele foi mas não pobre, não tinha os recursos que ele tem hoje. Né? Ele teve mais um problema mesmo com o pai dele, muito agressivo com ele, tudo. Ele passou vários problemas na sua infância, mas o que eu quero falar do Elon Musk é o seguinte, que ele realmente ele desenvolve hoje a alta tecnologia global. Ele é que está impulsionando o homem até ir para Marte e para outros planetas. É o visionário Elon Musk. A gente só ouvia falar dessas coisas em livros de história, de ficção científica, e hoje estamos concretizando com os carros da Tesla. Temos hoje celulares Tesla também ligado aos satélites que ele colocou no espaço, que vai ter uma comunicação via satélite, que você não vai precisar mais de nenhum meio de internet de comunicação. Vai ser o número de satélites que o Elon Musk já dispõe, a Tesla já dispõe, comenta-se que já é superior ao número de satélites de muitos países. Então o controle vai ficar na mão dele, o controle da informação vai ficar com o Elon Musk. Olha, é interessante falar isso porque o Elon Musk, a mãe dele, quando gerou o Elon Musk, ela estava grávida dele, ela num sonho ela disse: o meu filho vai criar o chip da besta. Ela profetizou ele no ventre. E recentemente ele apareceu numa festa de Halloween, há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Ele estava com a roupa toda de couraça, com o Bafomé na frente. Então O que é Bafomé? Para que o telespectador, o seguidor saiba. O demônio, né? No popular chamado demônio. Ele se encontra muito com o genro do Donald Trump, com o Gerard Kushner, é muito amigo dele, aonde o Gerard Kushner também está ligado ao sistema globalista, aonde eles querem criar a nova ordem mundial, né? Então o Gerard Kushner já fez, por baixo do pano, há uns 2 anos atrás, o Acordo de Abraão, junto com a Arábia Saudita e os países do Emirados Árabes e Israel, é claro. E ele hoje é bem visto em Israel como o Messias até. Alguns rabinos, inclusive tem rabinos que profetizaram para ele pequeno, porque ele é judeu, o Gerard Kushner. Que é genro do Donald Trump. E o Donald Trump, quando era presidente, disse que a única pessoa no mundo que poderia trazer paz em Israel e no mundo se chama Gerard Kushner. E ele tem feito isso com o Acordo de Abraão, onde ele já abriu uma instituição do Acordo de Abraão em Israel, em Nova York, e ninguém pode tirar mais esse direito dessa aliança. Essa aliança que foi formalizada. Exato, dele, pertence a ele. Então, o que me faz ver que ele realmente é a pessoa mais indicada para estar no topo do sistema global que virá. Seria ele o anticristo ou aquele outro moço, um jovem de um país pequeno, mas... De Marrocos. De Marrocos, né? Que está circulando já na internet, nas redes sociais, como sendo possível anticristo.
Olha, na verdade, a gente não sabe concretamente. Porque se a humanidade. Eu falo as características, né? Veja bem, ele é o que eu disse. Quem fez o acordo que está trazendo a paz para o mundo? Não é o príncipe de Marrocos. É o Gerard Kirchner, que nem está sendo falado ainda. Foi falado agora no ataque do Hamas. Porque o Hamas também se antecipa nesse ataque contra Israel, porque ele está sabendo que o financiamento que ele recebia da Arábia Saudita para o Hamas e para Gaza ia ser cortado. Então, consequentemente, eles não iam ter mais dinheiro para desenvolver armamento, fazer mais túneis e manter todo o exército deles. Então, com esse acordo de Abraão, Israel está alinhado com a Arábia Saudita. Então, essa é a questão. Quem detém o acordo de Abraão se chama Gerard Kirchner. Isso vai aparecer ainda. A preparação do terceiro templo está sendo feita. Existe um metrô, que é uma coisa corriqueira, normal do desenvolvimento de uma cidade. Em Jerusalém está sendo estranhamente colocado um metrô que liga vários pontos de Jerusalém e de Israel diretamente ao Muro das Lamentações. Para que essa visitação em massa? Então eu vejo como o levante do terceiro templo, que será em 3 dias, porque o empresário judeu israelense já tem o templo pronto, já existe toda a indumentária pronta, todos os sacerdotes estão preparados, a ovelha vermelha imolada já nasceu, que não existia mais. A ovelha ou a novilha? A novilha. A novilha. Ela já nasceu, eles já fizeram sacrifício no lado do Muro das Lamentações. Então, a coisa está... Então, nesse caso, erguendo um novo templo em Israel, os sacrifícios antigos voltarão. Sacrifícios com bois, com ovelhas. Mas só pode voltar, lembrando, também com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança voltando ao templo. E essa Arca da Aliança está onde? Guardada onde? Existem muitas teorias a respeito disso. Tem um pesquisador que descobriu a arca, eu no momento não me lembro o nome dele, mas a história é interessante. Ele descobriu que está no Monte Gólgota, que é o Monte Caveira, onde foi colocado a cruz de Jesus. Quando a cruz de Jesus foi fincada no Monte Caveira, que Jesus estava lá morrendo, e houve um terremoto, e nesse terremoto rachou aquela rocha. E daquela rocha verteu na cruz o sangue de Cristo. E ele desce por quê? Porque todo sacrifício feito na época do tabernáculo era espergido o sangue da novilha em cima da Arca da Aliança para mostrar e pedir o perdão do povo. Para criar uma nova aliança. O perdão de pecado, a remissão de pecado. Isso. Então, aquele sangue desce, imagina, Hildo, ele desce na rocha. A rocha se abre. Só que na época que Salomão, que houve a invasão lá em Israel, que saquearam o templo, Salomão tinha feito uma réplica da arca. E o que levaram não foi a arca verdadeira. E a arca verdadeira foi colocada por baixo de túneis, que é cheio de túneis Israel, foi colocado no Monte Gólgota, exatamente no local onde foi colocado em cima a cruz. Olha a coincidência. São muitas. Isso 2000 anos antes, Salomão escondeu a arca. Isso. E no local que ele escondeu a arca, providencialmente, Jesus foi levado para ser crucificado nesse local, em cima desse local. Isso. O sangue, quando desceu o sangue do corpo dele e o sangue bateu na rocha, houve uma abertura. Houve uma abertura e esse sangue desce e na rachadura onde estava no subterrâneo a arca guardada, pinga o sangue em cima do propiciatório da arca. E a rocha se fechou. Não, é isso, mas aí eu não sei informar se fechou. Eu sei que caiu esse sangue, aonde o rapaz encontrou a arca, diz que já fez a pesquisa do sangue, é um sangue mesmo humano, e essa arca desapareceu. Depois ela desapareceu e ninguém sabe dizer se o rapaz... porque a internet é uma coisa séria. Não sabe dizer se ela está com ele ou se está na mão de algum já do povo judeu,
mas provavelmente esteja, secretamente. Mas o projeto em Israel é construção do terceiro templo e, consequentemente, a volta dos sacrifícios. Isso. Com isso também a volta da Arca da Aliança para o templo. Então, Indiana Jones andou, nadou e morreu no seco. Nunca descobriu a Arca da Aliança. E a gente precisa entender o seguinte, que é um quebra-cabeça, mas que tudo se encaixa. É só pesquisar. Então, o que acontece? Para que haja o levante do templo, tem que ter a arca. Para ter a arca, tem que ter o Messias. Tá? E para que o templo seja levantado, onde está o Muro das Lamentações, nós temos lá uma mesquita, que é a mesquita de Axla, que é o Redoma da Rocha Dourada, que é onde Maomé ascendeu, onde foi que Abraão foi sacrificar Isaac. É o mesmo local. E os muçulmanos entendem de que aquele lugar é deles, exclusivo deles. Inclusive, a minha preocupação hoje é mais uma comprovação da vida de Cristo e de que tudo está se fechando de uma forma extraordinária, é que haja um ataque na Redoma da Rocha, terrorista, ninguém sabe de onde, um míssil, e ali venha destruir a Redoma da Rocha e seja a condição para que os judeus venham levantar o templo. E essa destruição da Redoma da Rocha seja atribuída a Israel. Exatamente, ainda tem isso. Então, é um enigma muito grande. É um enigma muito grande, mas já está pronto aí. São hipóteses de acontecer, mas que nós estamos aqui tratando de assuntos que estão ligados às escrituras sagradas, assuntos que estão ligados à ciência, assuntos que estão ligados ao dia a dia, aos fatos que estão ocorrendo no dia a dia nosso. Não é? Agora, um outro tema dessa multiplicação da ciência é da alatra ou alatria. Eu chamo ela de alatra. A tradução em português eu não sei pronunciar. É uma nova ciência, é um novo movimento? Ou alatra ou alatra. O que é? Ela é uma religião global, onde a base dela fica na Ucrânia, ou ficava. Então os ucranianos foi quem fundaram? Veja bem, eu não tenho assim um estudo aprofundado da fundação. Quem participar dela vai saber de tudo, porque ela já está no Brasil, no mundo. Já tem em Manaus, São Paulo, Recife, Curitiba. Tem vários estados que já tem o pessoal da Látria. Eles têm o mesmo comportamental das igrejas evangélicas. A mesma liturgia. A mesma liturgia. De prosperidade, de melhoria de vida. Mesma coisa. Agora eles usam pirâmides como fonte de energia, leitura mental, que é a telepatia, estudos em vários sentidos dessas coisas paranormais. E a base deles é que eles são ligados aos Anunnakis, onde os Anunnakis, quando vieram para a Terra para retirar a matéria-prima da Terra, como água, o ouro, a prata, que eles utilizam a gente tem uma teoria de que o ouro, por exemplo, é usado como combustível ou com algum tipo de material para a construção de naves ou até alimento. Porque no Egito mesmo, alguns sarcófagos foram encontrados com um tipo de pó branco de milhares de anos e foi detectado como sendo ouro. Só que é um ouro consumível. Só o sistema global, os mais ricos do mundo, devem consumir esse tipo de ouro. Porque nós somos a base nossa é minério. Então, sabe que é um ouro branco que... É um ouro especial mesmo. É um ouro talvez quimicamente trabalhado de uma forma tecnológica para se tornar alimento. Mas e que traz uma longevidade. E deve ser rico, né? Traz um minério rico, então. Traz longevidade ao homem. Na Alemanha, algumas igrejas. As pessoas, os membros ficam em casa. Já está sendo pregado por inteligência artificial. Então Quer dizer, o pastor fica fazendo o quê? Deitado na rede, né? Tomando água de coco. Sim. E lá fica a inteligência artificial pregando. Ministrando um culto. Do começo ao fim. Com a mesma liturgia. Isso. Basta ele dar o tema. Bem, nós estamos trazendo informações, assuntos que você não ouve isso no seu dia a dia, no corre-corre da vida, você não vai ouvir isso. Mas esse é um programa que eu peço que você compartilhe, que você alerte, que você
instrua pessoas para esses temas que estamos aqui tratando, que são temas que você irá conviver com eles. Que você queira, que você não queira, que você entenda, que você não entenda, você irá conviver com esses temas que nós estamos aqui tratando, para que venhamos a crescer na graça e no conhecimento. Antes da gente prosseguir, eu pergunto ao Cristiano se você bebe dessa água aqui, Cristiano. Você bebe dessa água aqui? Não. Não bebe dessa água? Não. Que água é essa aí? É a ONU. Organização das Nações Unidas. E por que você não bebe da água da ONU? Ela foi criada com o fundamento dela de unir as nações e trazer paz e união, não é isso? E em 48, 1948, se eu me engano, na criação de Israel, do Estado judeu. Exatamente. E o Oswaldo Aranha, um brasileiro que também é um mistério de Deus. O Brasil, mais uma vez, é usado para o mundo e de uma forma muito grande. É bom a gente lembrar esse detalhe, porque isso até me arrepia. Eu estou completamente arrepiado aqui, pastor. Porque o Espírito Santo testifica. Oswaldo Aranha, um homem diplomata na ONU, brasileiro, homem de bem. A pessoa dele foi que o voto dele foi que justificou. Foi decisivo. Foi decisivo na criação de Israel. É bom ressaltar isso. Pouca gente sabe disso. Oswaldo Aranha. Nós temos aqui também em Alagoas um grande personalidade, Pontes de Miranda, que pouca gente sabe quem ele é. Foi um grande homem, o busto dele está na OAB, um legista onde as suas leis estão em vários lugares da Europa, um homem de bem. É uma pena dizer que... Reconhecido lá fora e desconhecido aqui. Isso. O que eu quero dizer é que é lamentável hoje e triste, nós não temos mais ninguém. Nós estamos só. O povo está só. Temos só o nosso Pai, Deus, para cuidar de nós. E eu quero lembrar também sobre a ONU e a criação de Israel em 48, que o Benjamin Netanyahu, quando veio aqui ao Brasil com o deslizamento de Brumadinho, que por incrível que pareça, se eu não me engano, está ligado à Votorantim, é uma empresa ligada de mineração. E essa empresa está ligada a BlackRock. Sim. Temos que pesquisar. Mas o que eu quero dizer é que quando ele manda o exército... Vale do Rio Doce. Do Rio Doce. Quando ele manda, o Benjamin, ele veio ao Brasil e mandou o exército dele para resgate em desmoronamento e contenção. Ele mandou para cá. Foi a coisa mais linda que eu vi, pastor. Mas eu fiquei surpreso que quando chegaram, em poucos dias tiveram que ir embora. Foi estranho também. Do jeito que eles vieram, eles foram rapidamente embora. Alguma coisa não permitiu que eles ficassem aqui. Mas o Benjamin disse naquela ocasião em entrevista, foi perguntado a ele, falou a respeito do Brasil. Ele disse, olha, aqui é a segunda promessa de Israel, é a nossa segunda Canaã. O povo de Israel tem a ciência de que aqui é o futuro da humanidade, e o futuro de Israel também. Isso aqui pertence aí, porque nós temos aquele princípio de Basilai, do cara que descobriu e tirava a matéria-prima do Brasil antes do seu descobrimento. Levando ouro, levando pedras preciosas, levando madeira, o pau-brasil. Que inclusive você vai na Inglaterra, vai na Câmara de Deputados, vai dentro do Palácio de Buckingham, você vai encontrar toda a madeira que está lá é do Brasil. Tem relatos de navios de cargueiros lá em Belém do Pará, que encheu tanto de madeira, pastor, tanto que ele é capaz, quase afundou, de tanta madeira roubada do Brasil. Então o Brasil sempre foi um país explorado, onde subtraíram as nossas riquezas, ainda hoje continuam, e às vezes até com o aval das autoridades, o que é lamentável, o nosso país tão rico, e as pessoas não têm conhecimento. A liderança que dirige o país não tem conhecimento
da grande riqueza desse país intercontinental, um país que é quase um continente, do tamanho do continente, com uma riqueza belíssima em muita água, muita floresta, terras férteis, por isso que os olhos do estrangeiro, como se diz, né? Os olhos das nações estrangeiras estão voltados para sugar, arrancar do Brasil e dominar o Brasil, que é uma pena. É uma pena. Então, assim também me engrandeceu muito o meu conhecimento quando eu vi o Benjamin Netanyahu falar que aqui é a segunda Canaã. Israel tem consciência disso. E também tem que lembrar que o exército de Israel tem a Bíblia deles, vamos dizer que seja a Bíblia deles, a Torá, né? E na Bíblia deles tem lá uma parte que diz que porque eles foram invadidos por 3 frentes na Guerra dos 6 Dias. Foi pelo Líbano, Síria e Egito. Mas quando eles agora forem invadidos por mais do que 3 frentes, eles sabem que não podem ganhar a guerra. Que é exatamente os 10 reinos árabes, no fim de tudo virão todos os reinos árabes contra Israel, junto com Gog e Magog. Então, quando isso acontecer, todo soldado, todo o povo de Israel, todo judeu sabe que eles não poderão vencer mais a guerra. Mas aí eles sabem que o Messias descerá do céu. E lá no Monte Meguido, que é um vale tremendo, onde Napoleão já fez guerra, onde Hitler já fez apologia, que é um excelente campo de batalha, onde aconteceram várias guerras naquela região, que é no norte de Israel, ali no Monte Golã do norte. Sim. Naquela região. Então ali Deus vai descer com um raio e vai fulminar o inimigo. Eles têm o exército, têm consciência que é o próprio Messias que vai destruir o inimigo deles. Então, os invasores de Israel, no tempo oportuno, no tempo que já está determinado, anunciado por Deus, através do profeta Ezequiel e tantos outros profetas. Então, esse exército inimigo, como está escrito em Ezequiel, ele será fulminado pelo próprio Deus. Isso. Eles vão cercar Israel e esse exército invasor, que será um exército composto por nações diversas, Isso. Eles serão exterminados pelo próprio Deus, para se cumprir o que está escrito. E Jesus desce no Monte das Oliveiras. O monte se abre. E que o monte já está rachado também. Ele já está rachado. E a tendência dele, quando Jesus descer, é abrir em 2 e virar um vale. Assim é a profecia. E é isso que eu creio. E eu quero dizer ao povo que está nos ouvindo aqui e vendo que o importante não é a conjectura de todas as coisas que estão acontecendo. O mais importante é termos a certeza da salvação em Cristo e de que Ele vive e de que Ele, como general de guerra, Senhor dos exércitos, manda dizer, está voltando para resgatar sua igreja e todos os fiéis que permaneceram como soldados até o final. Porque a vinda do Cristo será o maior evento de toda a humanidade. Nenhuma dessas coisas são maiores eventos. O maior evento será a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus volta, leva os fiéis que estão esperando, porque a promessa lá de Hebreus é para que ele virá para quem estiver esperando. Quem não está esperando não tem como subir, até porque não crê. Mas quem crê está esperando. E quem está esperando vai desaparecer. E o que é que a ciência vai dizer, Cristiano? É interessante porque existem muitas teologias a respeito do arrebatamento, né? Da trombeta que vai tocar, os anjos vão tocar e vai levar porque a igreja. Isso, gente, isso vai ser um fato concreto, vai existir. Quer você entenda, quer que você não entenda, quer que você queira, quer que você não queira, o arrebatamento, o desaparecimento de muita gente que espera pelo Senhor Jesus irá acontecer. Certamente ele virá e não tardará. Mas se tardar, espere-o, porque ele está voltando. É um jargão que eu sempre usei nos meus programas. Porque eu tenho certeza absoluta de que assim será. O homem sempre tendencioso, buscando dentro da religiosidade. Se não fosse assim,
a palavra não tinha se subdividido em milhões de religiões chamadas cristãs. Cada um coloca dentro do seu entendimento a forma de pensar. Eu não estou aqui para defender religião A, B ou C. O que eu quero informar é que existem 3 pensamentos distintos, e não vou dar nome a religiões, do arrebatamento. O que vão dizer que é antes da tribulação, outros dizem que é no meio e uns dizem que é no final. Ora, se o arrebatamento acontecer antes, o próprio anticristo, que vai se dizer amigo de seres interplanetários, porque nós estamos prontos para ter uma invasão extraterrestre na Terra, porque fala em Apocalipse capítulo 5... Você crê que existe vida em outros planetas? Você crê que existe o extraterrestre, seres inteligentes mais do que o ser humano? Qual é a sua avaliação sobre isso? Nesse ponto, eu não tenho nenhuma avaliação conclusiva a respeito. De antemão, eu prefiro conjecturar dentro da minha pequena consciência e forma de pensar que são anjos. Anjos? Sim. Os extraterrestres são anjos? São anjos. Mas que tipo de anjo? Nós temos, atualmente, os anjos decaídos. Então, são os anjos decaídos que se transfiguram em seres interplanetários para tentar enganar, se possível for, até os escolhidos. Isso, é mais ou menos assim. Então, o governante global ele vai se utilizar disso e se houver um arrebatamento por Deus antes do período da tribulação, ele vai dizer que foi abdução dos amigos dele. Sim. E vai crescer dentro da mídia internacional e do sistema globalista. Porque vai se fortalecer. A mídia, os órgãos de comunicação, a chamada mídia... É toda baseada nele. Eles vão se adequando, se amoldando a tudo aquilo que o sistema globalista tem para implantar. A Agenda 2030 e tudo aquilo que está sendo traçado pelos líderes mundiais para a diminuição da população, porque... A Bíblia já fala que morrerá a terça parte da população, e é esse também o desejo, o objetivo daqueles que lideram no mundo, exatamente para beneficiar outros povos, sejam mortos, sejam tirados da terra, a terça parte da população, porque daqui a mais 7, 8 anos vamos beirar aí os 8 bilhões de pessoas. E como alimentar esse povo? O Brasil é um celeiro de produção, o Brasil é esse celeiro de produção, mas existem países na África, no Oriente, que são países que não produzem absolutamente nada. Não tem como produzir o feijão, o arroz, a mandioca, tudo aquilo que nós temos no Brasil. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Então, o Brasil será esse celeiro do mundo. E a ideia central é eliminar a terça parte da população. Isso aí é bíblico e já é um entendimento, um consenso de todos esses líderes mundiais de exterminar a terça parte da população. Mas é porque a visão... Isso acontecerá antes, durante ou depois do arrebatamento? Eu acho que durante. Durante. A vontade dos líderes mundiais, porque assim, todo o planeta ele está formado no mapa piramidal. Nós temos a base, que é o povo, e cada nível, cada degrau dessa pirâmide é um nível. Temos a base, o povo, temos os exércitos, temos a mídia, temos as indústrias, as empresas. E no topo, na parte superior, não topo, mas a parte superior desse degraus da pirâmide, está o governo mundial com os líderes, que são, na verdade, não são os governantes dos países que são levantados pelo povo ou são ditatoriais. Quem manda neles ainda tem um nível mais acima, que são os globalistas, os caras do dinheiro, que mandam na economia global. Tem uma dessas famílias, família mais rica do mundo, que todo o patrimônio dela, a humanidade não tem condições de comprar, se ele for botar à venda. Você vê como eles são riquíssimos.
Então, eu tive o contato, é bom até falar, eu sou muito de feedback, eu busco muito conhecimento da minha pouca experiência. Eu tive um contato com um francês de Paris e eu, na pequena oportunidade que eu tive com ele, eu perguntei a ele o que é que ele achava do Emmanuel Macron. Que Emmanuel Macron, em tradução, significa Emmanuel, é Deus conosco, Macron, legenda grande. Deus conosco grande, para todo mundo ver. Ele foi criado pelo Vaticano, Emmanuel Macron, teve uma criação educacional pelo Vaticano, e quem levantou, eu não sei, não me lembro se é Rothschild ou Rothschild, a família, mas são os banqueiros, que ele é cria dos banqueiros da Inglaterra, da França, de toda a região europeia. Então ele foi colocado. O francês de Paris me falou que ele foi colocado. Como temos... será que é alguma coincidência em outros países? Ele foi colocado... Pelo sistema. Pelo sistema. Entendeu? O sistema é quem hoje define, é quem faz o presidente. Esse Emmanuel Macron, ele é um banana, literalmente um fraco dentro do país. Você vê que tem muita rebelião, muita revolta, muita greve dentro de Paris, da França, aonde em Paris, por exemplo, nós temos 50%, se eu não me engano, de muçulmanos, inclusive dentro da corte e da câmaras, deputados e de vereadores. Existem prefeitos muçulmanos, vereadores, deputados, senadores. Aqui em Alagoas eu conheci um casal de francês de Paris que vieram com medo. Estão morando em Marechal Deodoro, tiveram medo de permanecer lá, porque os seus vizinhos eram árabes. E eu não estou aqui fazendo apologia a povos nem a religião, mas sabemos que dentre este povo existem pessoas radicais que matam em nome de Alá, em nome de Deus. São os radicais. Não são todos, claro. Então, nós temos grandes problemáticas hoje, tanto na França como em toda a Europa. O desenrolar da Europa não será bom, porque temos aí o Putin avançando, ele pode entrar em guerra com a Inglaterra, ele pode destruir a Inglaterra, a verdade é essa. E porque ele quer criar Rússia quer criar com a China a nova ordem mundial. Então, a ANON, que é a ordem mundial da Inglaterra, Estados Unidos e outros países europeus, ela está caindo por terra. Está caindo por terra, porque a Europa não tem terras para plantar. Então ele ataca a Ucrânia e tenta tomar a Ucrânia, porque o maior centro de celeiro de comida para toda a Europa e Ásia é Ucrânia. A Ucrânia. O incrível daí, é isso. Então, a guerra de interesses da Rússia em cima da Ucrânia. Sufocando a economia europeia, onde chegou o ponto de faltar até papel higiênico lá, alguns produtos dentro da Inglaterra, que é inacreditável um negócio desse. Muito bem, nós estamos então na fase conclusiva do nosso programa. Eu peço que você compartilhe, que você se inscreva em nosso canal, nos ajude a prosperar, porque nós temos temas relevantes a tratar toda terça-feira aqui no Hildo Pod. Então você ativa o sininho para você ser informado quando o programa entrar no ar, você ativa o sininho e você se inscreve e com isso você vai nos ajudar a nós tratarmos de temas de grande relevância. Aqui no programa não vamos falar de abobrinha, não vamos falar de besterol, mas você vai sempre ter informações preciosas para a sua vida, para o seu dia a dia. Cristiano, muito obrigado em você dispor do seu tempo para, nesta oportunidade, trazer aqui aquilo que você já vive pesquisando, estudando e catalogando todas essas informações que são muito preciosas para o conhecimento de todos. Até porque Jesus Cristo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem não tem a verdade, quem não tem o conhecimento, torna-se escravo daquele que tem o domínio do conhecimento. É isso. Então, é isso, eu acho que o senhor acabou de dizer tudo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu tenho certeza. Quem acha não tem certeza. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo, a partir de hoje, começarão a estudar mais, a pesquisar mais, a buscar o entendimento e a libertar-se do sistema. Porque o sistema, o nome resumido dele é escravização mental. Nós temos o problema do sistema, não é de hoje. Nós temos o sistema no Antigo Egito, onde Faraó escravizou o povo por muito tempo para construir suas pirâmides, como que eles são considerados os construtores, né?
e Deus mandou o seu remidor, que foi Moisés, que é o pequeno Cristo, uma representação de Cristo, para libertar o povo. Então, Deus sempre manda um remidor. Antes da vinda do nosso Salvador, do grande Jesus, do grande Yeshua HaMashiach, ele vai mandar pessoas para libertarmos. E nós estamos aqui para trazer libertação mental. Nós somos atalaias de Deus. O primeiro que avisa. O primeiro que avisa. A trombeta. É isso. O sentinela. É. E eu quero dizer, pastor, lembrando isso, eu não quero falar de mim, mas vou falar, porque eu falei esse assunto. O Nutelis, eu pesquisei o meu sobrenome, que vem da Ucrânia, de Kiev, da Segunda Guerra Mundial. Minha família veio para cá, fugir da guerra. E são judeus? Isso. Eu não sou circuncisado, mas tenho uma descendência. E, inclusive, quando meu pai morre, eu recebo uma proposta do rabino em São Paulo para ir embora para Israel e não fui na época. Deus sabe todas as coisas. E talvez eu não tenha conhecido o cristianismo se eu tivesse ido. Porque eu não seria convertido, cristão. não era convertido. Então, o que eu quero dizer é que Nutelis significa amêndoa. E eu descobri que a amêndoa, a flor da amendoeira, ela está no castiçal de 7 lâmpadas, dos 7 espíritos do tabernáculo. Quando foi construído aquele instrumento de 7 espíritos, nas suas dobras tem as flores de amendoeira. Elas foram colocadas lá para lembrar ao povo que os 7 espíritos de Deus estão sempre atentos para avisar ao povo que Deus está presente vendo tudo e que ele vem. Então a amendoeira, interessante que na primavera em Israel, quando vem a primavera, sai do inverno, das dificuldades, das coisas, a gente entra na primavera, a primeira árvore que floresce é a amendoeira, porque ela floresce primeiro para avisar ao povo que está vindo o sol, o verão. A amendoeira de Israel é a mesma amendoeira nossa aqui? É a mesma? Eu não sei informar. Se essa amêndoa nossa aqui, eu não sei informar. É uma amendoeira. Mas, Cristiano, muito obrigado. Valeu. Foi bom conversar com você. E teremos aí outros momentos aí com o Cristiano. E nós pedimos a você para que você nos ajude. Estamos começando esse novo momento em nossa vida profissional com o nosso podcast. Ative o sininho, se inscreva, espalhe e envie para seus amigos se inscreverem também, para que o nosso canal cresça e nós tenhamos mais informações para sermos atalaia, trombeta, pessoa que vai trazer para você informações, alertando, exortando, consolando, confortando, que é aquilo que nós recebemos como missão da parte do Senhor dos Exércitos. Valeu estar com você, muito obrigado, compartilha, nos ajuda. Um abraço, Cristiano. Um abraço. Valeu, então.